Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista oral. Uma entrevista é basicamente oral, mas ela pode ser realizada pela escrita, moçadinha. Com perguntas previamente enviadas para o entrevistado, respondê-las também por escrito. A linguagem utilizada na entrevista falada e oral é um misto entre o formal e o informal. Então, na verdade, vamos pensar o seguinte: a entrevista escrita, você consegue escrever e pensar antes o que você vai devolver ao outro. Então, a linguagem você consegue fazer uma adequação melhor. Já a entrevista oral é na hora, você muitas vezes não consegue nem pensar sobre o assunto, é rápido, é aquilo que você já sabe, já tem o conhecimento. Então, a linguagem é diferente. A linguagem deve ser observada atentamente, moçada, pois o conteúdo deve ser acessível ao público-alvo. Tudo que você faz, tudo que você produz tem um público-alvo. Pense sempre em quem vai ler, para quem que você quer falar. Uma revista de negócios, por exemplo, não aceita gírias. Já em uma revista voltada ao público infanto-juvenil, vocês vão encontrar gírias ali em algumas publicações. Talvez a gíria seja até bem-vinda, não é? Então é o público-alvo que decide para quem que vai decidir a tua linguagem. Observem aqui nessa leitura que nós vamos fazer, uma entrevista realizada com o Lucas Neto. Vamos observar o que está falando aqui, olha lá. Todatim. Se Lucas Neto fosse um substantivo, qual seria o significado? Ô Lucas, infantil no bom sentido, aquela coisa criança, divertido, brincalhão. Todatim. Pode revelar algo que você pensa sobre o Felipe e ele nem imagina? Lucas, em alguns momentos eu acho ele bonito e outros acho feio. Depende do dia. Observaram, moçada? Estão acompanhando? Olha lá então. Nós conseguimos identificar o público-alvo da entrevista pela revista que a produziu, Todatim, pela linguagem utilizada por Lucas Neto, que se aproxima do público pré-adolescente e adolescente. Há um recorte para quem ele quer falar e com quem vai ser falado. Como a oralidade é característica desse gênero, a entrevista leva as características dessa linguagem também, como expressões que mantêm o canal de comunicação aberto. Sabe aquilo? Então, aquelas muletinhas nossas da fala, é para manter o canal de comunicação aberto aqui. Ainda pode-se perceber gestos e expressões faciais, acompanhando as respostas dos entrevistados. Às vezes o entrevistador faz uma pergunta que deixa o entrevistado meio sem jeito, você consegue perceber pelo rosto dele que ele não gostou. Ou então a pergunta que ele gostou, legal, ele vai ter uma expressão corporal positiva também. Tudo isso você consegue perceber quando a entrevista é oral ali, você consegue verificar por vídeos. O entrevistador deve ter domínio do assunto em pauta e conhecer bem o entrevistado, para que não ocorram deslizes ou esquecimentos. Perguntas essenciais no momento da entrevista. Então, assim, você tem que dominar o assunto para que não tenha nenhum problema, não você perca no meio da tua entrevista lá. E para isso você tem que ter um conhecimento prévio, tem que estudar, saber quem que está lá do outro lado, quem é o meu entrevistado, qual é a carreira dele. Se eu vou falar sobre um livro, eu tenho que ler o livro, eu tenho que conhecer aquele livro. Tudo isso está lá no planejamento da entrevista, principalmente da temática do texto. Nesse vídeo, nós falamos sobre entrevista oral. Espero que você tenha gostado. Até breve!